O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Atos 7:54 diz: ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceram o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e, aos berros, atiraram-se todos juntos contra ele. E, arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E, tendo dito estas palavras, adormeceu. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, a Bíblia diz que Estevão, depois vai mencionar detalhes, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, cheio da sabedoria. E Deus está usando a vida de Estevão aqui. E dizem que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ele abriu a porta dos martírios do cristianismo. Mas isso não é para qualquer um. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, de fé, cheio de sabedoria. Porque esse é um processo que só aqueles que dão algum tipo de testemunho passam por eles, o processo do martírio. Ninguém está preocupado com alguém que negue a fé, mas alguém que ponha pé firme na sua fé e, pior, ainda é capaz de influenciar a outros. Um promotor falou a meu respeito, eu achei isso muito fantástico. Este homem é que nem um xiita. Ele é capaz de influenciar o mundo inteiro. Eu achei isso fenomenal. É claro que eu usei as palavras dele contra ele mesmo, mas que ele falou a verdade, ele falou. Porque nós temos buscado a face do Senhor. E Ele nos tem dado do seu Espírito. Ele tem tido misericórdia da nossa alma, Ele tem correspondido aos nossos anseios de querer aprender para servir. Não queremos aprender para nos exibir, não, é para servir. Muitos já apareceram por aqui querendo aprender para se exibir. Levam apostila, levam CD, baixam mensagens e vão se exibindo de igreja em igreja até cair no abismo. Não, a palavra de Deus não dá suporte para exibição. Ela dá suporte para serviço, para submissão. Eu achei fantástico uma frase que o Espírito de Deus me deu, que diz assim: ninguém exerce o poder sem primeiro aprendê-lo pela submissão. Isso é fantástico, porque Jesus diz assim: todo poder me é dado nos céus e na terra, como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com Ele no seu trono. Então Jesus foi para o trono do Pai para exercer um poder incrível, mas a Escritura antes diz que Ele aprendeu a obediência pelo que padeceu. Então Ele se sujeitou, Ele se submeteu. Primeiro Ele foi submisso, depois Ele recebeu o poder. E daí vem também a frase que os pregadores sempre dizem: ninguém será um bom líder se não for um bom liderado. Porque é pela submissão que você aprende o que é o poder.
Quando você sabe o que o poder exerce sobre você, quando você sabe se sujeitar a poder, você entende a força do poder. Então, Estevão aqui, o homem cheio do Espírito Santo, ele abre a porta dos martírios e o que é interessante ver, irmão, é que tem pessoas por aí que não têm nenhuma expressão. Tem pessoas por aí que quando veem os martírios e tal, elas até dão graças a Deus. Não, ainda bem que eu moro no Brasil e essas coisas não acontecem no Brasil. Irmão, isso acontece. Não é em Brasil, nem em Brasília, nem em Afeganistão, nem em Irã, nem onde está dominado pelos muçulmanos. Isso só acontece por quem está cheio do Espírito Santo, da fé e da sabedoria. São com esses que acontece, independente de qualquer lugar. Você poderia imaginar uma pessoa presa no Brasil? O Brasil é um país pacato, um país de mestiços, todos nós somos mestiços, todos nós temos sangue de índio, de negro nas veias, de italiano, de espanhol, é tudo misturado aqui. Se fizer um DNA, está arriscado sair DNA para tudo que é canto. Você imaginava toda essa perseguição que fazem contra nós? Um advogado lá está com um monte de processo. Pastor, aqui ó, vou entrar com esse processo, ele está entrando. Processo contra a Folha de São Paulo, contra a Dia, contra a Extra, falou besteira no meu nome, ele está entrando com processo. E os caras querem dizer que eu invadi 2 vezes um terreiro, que eu depredei e eu fui preso porque eu invadi terreiro, fui preso em flagrante, não sei o quê. E ele já tirou as minhas certidões negativas, que chama, né? E ele falou, tua ficha é limpa, não tem nada na tua ficha. O processo que tu está respondendo, ele não se definiu em nada, a sua ficha é limpa, e eu chego com essa ficha, eu esfrego na cara deles, e eles ou vão ter que te dar o direito de resposta na mídia deles, ou vão ter que pagar a indenização. Já está para sair algumas aí, essa semana dá para sair aí uma mixariazinha aí, mas enfim, porque as pessoas se sentem incomodadas com o que nós falamos, com o que nós fazemos. Desenterramos aí o caso Patrícia, 3 anos morto, sepultado e esquecido, mas não esquecido por Deus. E o que é que me interessa, Patrícia? O que é que interessa para a gente a tal Patrícia? Alguém aqui conhece ela? Já deu um aperto de mão? Não interessa nada, mas para Deus interessa. Deus está usando o caso para jogar a bomba, irmãos, e as pessoas não conseguem ficar quietas diante dos vídeos que nós fazemos. Sabe por quê? Porque nós somos a coluna e firmeza da verdade. E a verdade é luz do mundo, ela incomoda as trevas desse mundo que jaz no maligno. Então, sabe o que vai acontecer? Vão querer te apedrejar, vão querer te matar, vão querer acabar contigo. E é esse o caminho para quem é cheio do Espírito Santo e da fé, como Estevão, né? Apedrejaram, pegaram as vestes dele, que veste naquela época não era para qualquer um não, irmão. Para ter uma veste, tinha que ter dinheiro. Pegaram as vestes dele e colocaram nos pés de Saulo. O apóstolo Paulo, né? O apóstolo, ele dá testemunho. Eu consentia na morte de Estevão. Muita gente diz, Deus, mata esse Saulo de Tarso, esse desgraçado. E Deus vem e diz assim, não, esse é para mim um vaso escolhido. Eu vou mostrar para ele que tudo que ele tem feito, eu vou mostrar para ele quanto que ele também vai padecer pelo meu nome. E tantos que ele matou e mandou matar, não vai ser diferente com ele. Eu estou chamando ele também para ser um mártir da história do Evangelho. Mas Saulo era um homem cheio do conhecimento. Fui instruído aos pés de Gamaliel. Quando eu me converti, não procurei carne nem sangue. Eu fiquei 3 anos no deserto da Arábia só examinando o pergaminho. Quando Saulo volta da Arábia cheio do conhecimento, cheio da fé, cheio da revelação, incendiou o mundo. Amém, meu irmão? Você tem que ser essa pessoa entregue ao Evangelho, cheio do Espírito Santo, cheio da fé,
para você incendiar o mundo. Ainda está lá, acho que uma plaquinha que eu botei lá naquele quadrinho lá, que ninguém lê, obviamente, né? Mas eu espero que você leia aquelas que está ali, tá, irmão? Quando você entrar, você leia aquelas profecias ali. E ali está escrito: um livro incendeia um homem, e um homem incendeia a sua geração. Esse livro chamado Bíblia te incendiou? Ele acendeu uma chama dentro de você que transbordou, que te consome. Esse livro faz diferença na tua vida, nos teus passos, no teu dia a dia, na educação dos teus filhos, no teu comércio, de como você se relaciona com as pessoas. Esse livro te incendiou. Então agora você tem que sair para incendiar o mundo. Pastor, para onde eu vou? Faça um vídeo na direção do Espírito Santo. Dê uma frase, uma palavra. Uma palavra. Está no teu ambiente de trabalho? Semeia a verdade. Quando o teu patrão chegar lá e disser assim, olha, aqui é local de trabalho, eu não quero assunto de religião. Você diz para ele assim, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que você prefere, a tua religião ou o teu trabalho? Patrão, não me faça rir. Volto para o trabalho ou vou para casa? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E desde quando alguém é demitido num sistema desse, eles acham que a pessoa caiu a casa. Perdeu o emprego, é como se tivesse perdido a própria vida. Não, meu irmão, nós evangélicos, nós cristãos verdadeiros, quando nós perdemos o nosso emprego, numa situação dessa, significa realmente que nós somos os melhores. Quando eu fui demitido de um antro horrendo chamado Transporte Futuro, uma empresa de ônibus que eu trabalhava antes de fundar a Geração Jesus Cristo, eu fui demitido simplesmente por quê? Porque não me sujeitei a fazer uma injustiça. O funcionário tem que trabalhar 6 horas, o camarada já estava lá com 14 horas de trabalho. Imagina uma pessoa num ônibus, 14 horas de trabalho no meio desse trânsito sem parar, 14 horas direta. Aí quando chegaram para ele, está faltando funcionário, você vai ter que dirigir mais uma. Ele falou, não tem mais condição. Vou bater o carro. Não vou mais. Já trabalhei 14 horas, eu tinha que trabalhar 6, estou trabalhando há 14 horas nesse ônibus, não posso mais. Então tu está recusando a viagem? Estou recusando. Aí mandaram para a minha sala. Falei, o que houve aqui que você recusou o carro? Falou, poxa, eu já estava trabalhando há 14 horas. Falei, peraí, fui lá, puxei o mapa. Realmente, você estava trabalhando 14 horas. Está liberado. Aí falei com a chefia, a situação é essa. Não posso obrigar o homem a assinar advertência e etc, etc. Não, tudo bem, tudo bem. Aí veio o patrão, não gostou. Não, mas eu mandei dar uma advertência nele. Eu falei, então dá vocês, pô. Assina aqui como testemunha aqui da advertência. Assina vocês. Não, eu não. Não pode. Amém, irmão? Demitido, com muito prazer. Aí Jesus disse assim, agora vai para tua casa e funda a minha igreja. Talvez, irmão, se eu tivesse sido injusto com aquele homem, tivesse me curvado por uma porcaria do empreguinho de salário mínimo, talvez Jesus nunca tivesse dito para mim, vai para a tua casa e funda a minha igreja, que ele não veria em mim força suficiente para guardar a justiça e a integridade, por um homem que eu nem sei quem ele é, nem lembro do rosto do homem que estava diante de mim, que eu tinha que punir. Nós estamos nessa terra para dar testemunho da verdade. E tinha um camarada lá que era meu chefe, meu patrão, e ele morava aqui na esquina, aqui, E ele passava todo dia aqui em frente. Fundamos a igreja, começamos a prosperar, Deus nos deu carro, Deus nos deu construção, Deus foi nos dando coisas, e ele continuava passando aí a pé. No final, ele estava pedindo esmola. Ele estava pedindo esmola, ele estava sendo sustentado pelo filho dele. Enquanto que eu já estava andando de carro, com ar-condicionado, já podia sair com a minha família,
Sabe por quê, irmão? Porque não é o dinheiro que nos enriquece, é a justiça. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. É a justiça que nos enriquece. Coluna inabalável é a da verdade. Ela se autodefende. A mentira precisa de alguém para dar testemunho, para sustentar. A verdade não. A verdade subsiste por si só. É isso que eu penso. Então, meu irmão, Estevão, um mártir. Se eu perguntasse aqui, todo mundo sabe para que Deus o chamou? Todo mundo sabe qual é o projeto de Deus na sua vida? Deus já falou o ministério que tem contigo? Muita gente diria assim, não, eu ainda não sei, ainda não recebi isso de Deus. Mas uma coisa eu já sei, a respeito da sua vida, que Jesus te chamou para morrer pela causa dele. Isso é certo. E o último inimigo da sua vida se chama morte. O último inimigo da sua vida se chama morte. Então não adianta você fugir, você vai ter que encará-lo. Ele é o último. E quando chega o último, significa que você venceu todos que existiram. Seu último inimigo é a morte. Então se prepare para enfrentá-lo, que você vai ter que enfrentá-lo. E quando diz que o último inimigo do homem é a morte, quem está falando isso não está pensando que você, o teu último inimigo é a morte. Você vai estar com um suquinho de laranja, deitado na rede, na sua fazenda, tranquilão, esperando seu organismo parar de funcionar, né? Como é o normal, o organismo trabalha, e depois ele para de funcionar. Nós temos que nem uma bateria espiritual. O organismo vai funcionando até parar. É assim com todos os seres vivos. Esse é um princípio que Deus já colocou em nós. Trabalhando o organismo até parar e morrer. Mas não é essa morte que a Bíblia diz que você vai ter que encarar, não. Quando a Bíblia diz, o último inimigo do homem é a morte, irmão, essa palavra é dada no meio de perseguição, no meio de martírios. Então o contexto é esse. O teu último inimigo é a morte pelo martírio. Eu tenho que dizer isso porque é uma verdade, né? Nem todos serão martirizados. Nem todos. Mas nesses últimos tempos, irmão, eu te garanto, praticamente todos. Praticamente todos. Jesus tem dito que só tem nós da geração de Jesus Cristo. E eu gosto de falar isso, irmão, para que as pessoas entendam a convicção com que eu falo isso. Quando eu digo que Jesus Cristo só tem a nós, eu aproveito para dizer o seguinte: eu cuspo na cara do Deus das Assembleias de Deus, eu cuspo na cara dele. Que é para as pessoas entenderem a convicção com que eu falo, que Deus só tem nós. Porque todo mundo tem as assembleias como um conceito religioso, onde tem Deus, tem reteté, profecia, seminário, blá, blá, blá. Tem os batistas e blá, blá. Aliás, que os batistas estão caminhando para a extinção, que Deus já falou que a igreja batista vai ser extinta. Ela vai ser extinta, eles não vão sobreviver. Vai ser extinta. E eu digo mesmo, cuspo na cara do Deus das Assembleias de Deus, porque o meu Jesus não é político. É para que entendam, quando eu digo, Deus só tem a gente. Quando eu digo, na terra hoje só existe um pastor, sou eu, mais ninguém. Esse cara é muito arrogante, é isso mesmo, sou arrogante, prepotente, folgado, atrevido, e pego o dicionário e arranjo um monte de adjetivos, sou tudo isso, mas essa é a verdade, sou o único pastor sobre a terra. Quem achar que não é, eu estou aqui, monte o seu altar e vamos clamar, o Deus que responder por fogo, esse é Senhor da igreja, amém, irmão? Não estou preocupado com nada, eu aposto qualquer coisa.
Aposto o filho no altar, aposto a minha vida no altar, aposto os meus bens, aposto a minha casa, aposto tudo que quiserem apostar. Se alguém quiser fazer desafio comigo, pode propor a oferta, eu aceito qualquer desafio. Só existe um pastor no globo terrestre hoje, e esse pastor se chama Tupirani da Hora Lourdes. Então, meu irmão, Jesus... você pode ainda não ter percebido para que Deus te chamou, porque essas coisas são reveladas a seu tempo. Eu mesmo não sabia no começo, e Deus falou claramente comigo: olha, se eu te contasse tudo que tenho a realizar com a tua vida nessa terra, você não suportaria tanta informação. E foi verdade. Hoje temos 18 anos de ministério, e Deus veio revelando cada coisa ano após ano. Se ele tivesse falado tudo, a minha estrutura, a minha alma, o meu psicológico, eu realmente creio que não. Imagina, nesses 18 anos, tudo que aconteceu, Jesus chegar e te falar em um único dia. Você surta. Você surta. Então, você pode ainda não saber o que Deus tem com a sua vida, mas uma coisa eu sei que Ele tem com a sua vida. Assim como um servo cabe ser igual ao seu Senhor, e Jesus falou que Ele deu a vida por essa causa, né? Aquele que entregar a sua vida pela minha causa, esse vai achar a sua vida. Jesus te chamou para dar a vida por Ele. Dar a vida por Ele é dar a vida pela sua palavra, pela sua verdade, porque nós precisamos estar firmes na verdade, na justiça, para que Jesus possa condenar o mal, condenar a impiedade. Assim como foi o caso de Ló. Se não tem Ló como referência da verdade, se não tem Ló como referência da justiça, Sodoma não poderia ser condenada. Não tinha referência de verdade, não tinha referência de justiça, não tinha referência de santidade. E digo mais, quando Deus tira Israel do Egito e manda pela terra dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, dos fariseus, tem um nome lá estranho, fariseus, parecido com fariseus, mas não é fariseu. Fariseu era um conceito religioso, é um outro nome parecido lá. Eu não sou muito bom de história, não. Mas quando Deus tira Israel para passar pelas terras, há um momento em que Israel quer ir por um caminho e Deus diz assim: não, ainda não. Vou esperar até que transborde a medida dos amorreus. Ou seja, até que o pecado deles se torne realmente transbordante. Quando eles transbordaram o seu pecado, Deus lhe manda Israel para dominar aquelas terras, para mostrar claramente o que prevaleceria. Não os pecados dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, mas a santidade de Israel. Esse é o referencial. Deus está precisando de nós para mostrar o que vai prevalecer. Podem nos matar. Esses dias uma pessoa, parentela da carne, me ligou e vi aquele vídeo, você falando que vai durar até 2053, mas em 2070 você volta? Que isso? Não dá para explicar. É assim que será. Amém, meu irmão? É assim que será. 2070 nós voltaremos para Jesus mostrar: olha aí o que prevaleceu. Olha aí quem vai dominar a terra. Olha aí com quem eu conto. Olha aí com quem sempre esteve a verdade. Porque tal a semelhança de Cristo, meu irmão, sendo a verdade, foi oculto. Assim também nós temos que ser semelhantes a Ele. Nós seremos ocultos e muitos darão presentes uns aos outros depois de nos matarem. Mas como Jesus ao terceiro dia ressurgiu, nós ressurgiremos com Ele, com poder e glória. Porque há um servo, cabe ser igual ao seu Senhor. Irmão, presta atenção nessa frase. Tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer contigo, numa escala menor.
A única coisa que não vai acontecer contigo é se assentar no trono de Deus, mas se assentará no trono de Cristo. Mas nós precisamos estar de pé para condenar o mundo, né? Não foi os bandidos lá, os bandidos armados, poderosos, né? Eu acho fantástico. Tinha um homem Bezerra da Silva que dizia assim: você com um revólver na mão é um bicho feroz, sem ele anda rebolando e até muda de voz. Bandido é fantástico. Quando está trepado na macaca e o papo é reto, e biriri, parará. Na mão, foge que nem rato de esgoto. É ou não é? Na mão é que nem rato de esgoto. Quando está armado, todo mundo é valente. Aí foi lá o tal do Fumaça, não sei quem, foi lá no trailer do irmão Paulo Sérgio lá, ameaçou, disse que ia matar o filho do irmão Paulo Sérgio, irmão Mateus, e dispararam. Mas só que dispararam, mas quem caiu foi ele, fulminado. Deus precisa de alguém de pé para justificar quem ele vai derrubar. Somos a referência. Como Jesus, nós somos iguais a Jesus. Somos a referência. Jesus falou assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus nos deixou na terra e disse: vós sois a luz do mundo. O mundo só tem luz porque eu e você estamos nele. Não deixe sua luz parar de brilhar. Não deixa que ninguém ofusque a luz que há em ti, a glória que há em ti. Não deixa. Pode vir armado, não, cala a boca. Ih, cala a boca. Vai morrer, anda logo, mas calar é impossível. Me matar pode talvez até ser possível. Me calar é que não pode. Vai prender, chicoteia, espanca. Não interessa, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmão, quando Jesus permitir que nos matem, sabe o que você tem a dizer? Combati o bom combate. Completei. Não ficou nada por fazer. Eu completei a minha carreira. O dia da tua morte é o dia de completar a tua carreira e abraçar o teu Senhor. É isso, irmão. Então você não tem que esquentar a cabeça com o que vem pela frente. Os irmãos estão aí estudando astronomia, né? E hoje Apocalipse 12 já se vê claramente lá no céu. A mulher vestida de sol, que é a constelação de Virgem, que é composta de 12 estrelas, né? A constelação de Virgem. 12 é o número da plenitude dada à igreja na terra. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que juntou lá a constelação de Leão, que tem 9, mais o alinhamento de 2 planetas mais o Sol. 3 planetas, mais o Sol. 9, 2 planetas mais o Sol, então 12, então está lá a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e tendo uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que é a constelação de Leão, que é símbolo da nação de Israel. Então hoje nós já vemos o cumprimento de Apocalipse 12. Literalmente, quando João olha, e eis que vi um sinal no céu de João. Ele disse que viu o sinal no céu. Ele não disse que viu o sinal no reino de Deus. Ele disse que viu o sinal no céu. Já estamos em Apocalipse 12. O que vem agora? Olha na sequência. O que vem agora? Examina. Está chegando a hora de obrigarmos o mundo a nos colocar debaixo do altar de Deus. Mandei o vídeo do irmão Altair para o advogado. Aí falei, vê isso aí. Ele teve uma reação que eu mando vídeo para ele constantemente, mas ele teve uma reação. Ele mandou palmas, ele falou, caramba, ele ficou impressionado com o vídeo.
Porque algumas coisas são ditas de forma assim que fluiu, Deus usou aquela frase, aquela coisa, eu senti isso. E aquilo ali, ele fluiu, ele ficou impressionado. Ele falou, poxa, eu estou tentando reverter já vários processos de outros clientes, exatamente por isso aí. Falei, fica tranquilo, doutor. Nós, geração Jesus Cristo, vamos provocar tanto este mundo com a verdade que vamos obrigá-los a nos matar. Entendeu, irmão? Nós vamos obrigar o mundo a nos matar de tanta verdade que nós colocaremos para fora. Os caras não, chamou de macaco é racismo. Não é não. Não é, não, mas a lei diz, não, eu não aceito a lei. Quer chamar alguém de macaco é racismo? Quantas vezes eu já fui chamado de macaco, macaquinho, vaquinha de presépio, barata tonta? Os meus colegas, quando eu era o mais alto, olha lá o girafinha, é o gordinho, é o bolinha. Desde quando isso é racismo? Mas ninguém quer saber que o Santander está promovendo uma cultura de pedofilia horrenda, que os viadinhos do mundo inteiro estão fazendo com o LGBT um monte de orgias chamadas peças teatrais, crianças pequenas tocando em órgão sexual de marmanjo. Isso não, está tudo bem, palma, parabéns! Nós vamos obrigá-los a nos matar! Vamos provar para eles que esse mundo não é digno da gente. O nosso reino não é deste mundo. Jesus foi muito claro. Se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque vós não sois deste mundo, antes, com o meu sangue, eu vos comprei. O mundo vos odiará. Eu acho interessante essa palavra, porque poderia ser, o mundo vai rejeitar vocês. Não, o mundo vai odiar. Ódio é aquele sentimento que te faz querer exterminar alguma coisa. Te faz tramar, espreitar o sangue inocente, te faz armar uma cilada. O ódio é aquilo que não deixa a pessoa dormir, enquanto ela não providenciar uma vingança. Jesus usou essa palavra, o mundo vos odiará. Irmão, se prepare, não tema a morte, apenas entenda, seja a fornalha, seja a cova, seja diante dos exércitos inimigos, cadeias, algemas e prisões, lanças ou espadas, uma coisa você sabe que tem que fazer, é não negar, é não se calar, é não retroceder. Isso você já sabe. Tem uma passagem aqui de 1 Coríntios capítulo 15, no verso 54. Primeiro Coríntios 15, 54 diz assim, ó: no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O pecado e o poder do pecado é a lei, porquanto o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, permanecei firme e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que em nosso Senhor, todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. A Bíblia já está dizendo, tragada foi a morte na nossa vitória. Meu irmão, quem nos matar estará cumprindo um projeto de Deus para as nossas vidas. Nada vai acontecer na nossa vida que não seja um projeto de Deus. Nenhuma ave cai no laço, se não for da vontade de Deus.
E se você se recorda, nós já aprendemos que aves é um símbolo dos cristãos. A ave é nosso símbolo, né? Especificamente ainda, quando se fala em aves marinhas, aí mais do que nunca. Mas a ave já é o nosso símbolo. Então, meu irmão, em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 9 e 10, diz assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Esse contexto aqui, eu entendo que Paulo está falando duas coisas. O livramento de uma morte natural antes do tempo, ela não ocorre, não acontece. E o livramento da morte quando realmente morrermos. Você percebeu aqui? Porque ele diz assim, ó: de fato, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Então ele está falando de ressurreição. Quando ele menciona a ressurreição, então a morte que ele falou é uma morte que você já passou por ela, mas a sua confiança está em Deus que ressuscita os mortos. O que significa ressuscitar os mortos? É fazer com que a vida permaneça continuamente. Isso é que significa ressuscitar os mortos. É assim conosco. Em nada temos a nossa vida por preciosa, irmão, porquanto que compramos com alegria o ministério que nos é proposto de dar testemunho da graça que há em Cristo Jesus. Não importa, você tem que estar preparado para a morte. Não cesse a sua palavra, o seu testemunho. Não engula palavra alguma. As intimidações vêm. Olha aí, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se estás postos agora, se estás prestes agora a adorar os meus deuses e negar essa postura idiota aí de vocês, muito que bem, senão vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Olha, rei, não necessitamos nem te responder sobre isso. O Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão e da fornalha. Mas eles vão além. Mas fica sabendo que se ele não nos livrar, a nossa postura será mantida. A tua estátua, aos teus deuses, nós não adoraremos. Entende, irmão? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim: se é agora que a gente vai vencer esse cara aí, esse encapuzado de foice, se agora eu não vou perder essa chance. Se essa é a hora de vencer ele, vai ser agora. Mas ainda não era a hora. Amém, irmão? Daniel não fugiu da hora quando se deparou com a cova dos leões. Daniel falou: opa, será que é agora que eu vou travar a minha batalha com o meu último inimigo? O seu último inimigo, meu irmão, está por uma dessas estradas aí da vida. E ele não virá ao teu encontro porque ele tem medo de você. Mas nós iremos ao encontro dele. Por quê? Porque ele é o portal que nos levará para os braços de Jesus Cristo. A morte é o portal que nos levará para os braços de Jesus Cristo. E como diz a Escritura, chegará um tempo que qualquer que matar algum de vós, cuidará fazer um bem a Deus. Se prepara, irmão. Se prepara para a morte. Em que sentido? Simplesmente se preparando. Vai morrer? É hoje ou amanhã? Muita gente diz: não, mas o meu filho. Outros é pior: não, mas os meus bens. Os teus bens você não vai levar de qualquer jeito. Um dia tudo que você entesourou vai ficar para alguém. Vai chegar uma hora que não vai ficar para mais ninguém, porque o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus, essas vão permanecer. Jesus disse: vós sois os meus mártires. E tem uma profecia aqui que repete isso, esse texto da Escritura, e diz claramente:
Eu só tenho vocês. Olhem para mim, permaneçam firmes, guardem a palavra, dê testemunho. Está escrito lá, hein, irmão, você tem que decorar aquelas profecias ali. São coisas gloriosas que Deus tem repetido da Escritura em nosso meio, de formas diferentes, em palavras diferentes, situações diferentes, simbologias diferentes, mas uma coisa Jesus está dizendo. Mais uma vez, eu suo gotas de sangue no Getsêmani. Jesus se angustiou diante da sua própria morte no Getsêmani. Mas agora ele disse aqui no último culto, ou penúltimo, que ele está angustiado de novo, se encontra novamente no Getsêmani, suando gotas de sangue. Mas agora, não é pela morte dele, é pela nossa. Porque ele disse, naquele dia vocês vão entender, eu estou em vós, e vós estáis em mim. As nossas angústias são angústias dele. As nossas aflições são aflições dele. No caminho de Damasco, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os cristãos. Mas a identificação é plena de Jesus com seu povo. A aflição que nós passamos é a que ele passa. Tudo que nós passamos, Jesus passa também. Então, ele está no Getsêmani. E Jesus tem uma angústia com um detalhe em especial. Ele está olhando para nós e nos fortalecendo, nos incentivando para que nenhum de nós o neguemos. Porque aí ele terá um projeto glorioso daqueles que ele trouxe selecionados a este lugar. Quem negar, não herdará nada. Mas quem permanecer firme até a morte, esse herdará todas as coisas. Jesus está angustiado. Pela nossa angústia em momentos, muita gente, caramba, só tem que saber que não pode negar. Mas você vai passar as suas angústias, as suas aflições. Como é que diz lá? João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também venceremos. Jesus tem uma angústia em especial. Um anjo chegou aqui há poucos dias atrás. Um anjo chegou quando se falava de fé e confiança. O anjo rodou essa igreja aqui e parou em frente àquela placa lá. Que Deus aqui reuniria um povo forte. E ele ficou olhando para a placa e olhava para a congregação. Ele olhou para a placa e olhou para a congregação. Porque nem todos ainda são esse povo forte. Mas quem sabe, a partir de hoje, o anjo possa olhar para a placa e quando ele olhar para a congregação, ele abrir um sorriso e dizer, aí está o exército do Senhor. Jesus tem ainda uma preocupação. Quantos permanecerão de pé? Quantos o negarão? Mas ele morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, irmão? Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Que viestes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que viestes ver? Um simples pregador do Evangelho? Que viestes ver no pé de um monte que fumega? Que viestes ouvir diante de um Deus que fala como trovão? O que buscais? Quem tem vida para oferecer, não tem ilusão para dar. O que buscais?
Ouviste dizer que nesse lugar havia uma obra séria? Não tens ideia de quão séria é esta obra. O Senhor, quando olha para a terra, Ele vê um rio de sangue. E quando Ele olha para a fonte desse rio, está escrito geração Jesus Cristo. Os que faltam somar debaixo do altar são os que passarão por esta porta. Que viestes ver. Visita se faz em hospitais, manicômios e presídios. Na casa de Deus, nós fincamos nossos pés com estacas, para que não se movam mais. Não confunda prédios e edifícios com casa de Deus. Casa de Deus não é templo profanado. Casa de Deus é aonde Deus habita, na terra onde Ele tem comunhão. Onde Ele pisa e convida: tirai as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. O mundo está sendo abalado. E mal começamos a obra. E isso está abalando o mundo. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Se prepare para ser classificado de herege. Se Deus está na tua vida, é assim que será. Se prepare para ser classificado de fanático. Se prepare para ser ameaçado. Vão dizer para você tudo que pode acontecer contigo. Vão dizer para você o que pode ser dos teus filhos. E você terá que ter consciência do seu chamado, da sua vocação. Foi para isso que Jesus me chamou, para regar a minha fé com as minhas lágrimas. Se com água sementes germinam, imagina se regada com lágrimas e com sangue. Só sementes eternas podem ser germinadas desta forma. Engrandecido seja o teu nome, santo e exaltado seja o teu nome. Nós transtornaremos o mundo. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Olha a força de Deus que enche os guerreiros, que transborda os valentes. Aleluia. Eles nunca viram o que está para acontecer dentro de 5 minutos espirituais. Eles nunca viram. Eles pensaram que essa história estava apenas na página dos livros.
porque eles conseguiram dobrar todo mundo. Eles invadiram e profanaram templos, fizeram alianças, se juntaram e deixaram juntar. Mas há um povo que não se curva, não se dobra, não se rende. Santo e exaltado seja o teu nome, Senhor. Há um povo cuja missão já foi entendido, que termina na sua morte. Aleluia. Amém. Mestre, eu olhava para o púlpito e não via o Senhor. Eu via uma chama de fogo e eu via animais que chegavam nesse lugar e adentravam por essa chama. E a chama ia crescendo, 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 que chegava até os céus. E a visão cessou. Deus me deu uma visão em que eu via o chão debaixo de alguns se abrindo e pessoas sumiam desse lugar. Deus não me mostrava a pessoa, não conseguia enxergar quem era, mas alguns desapareciam deste lugar. Deus me mostrou um fogo que saía, mestre, quando o Senhor ministrava ainda no final, e ele girava em volta da congregação, cortando um por um. E eu olhava para a congregação e via vasos, e esses vasos eram muito bonitos, e águas estavam sendo depositadas dentro desses vasos, quando o Senhor disse que ainda em 5 minutos que nós iríamos incendiar as nações, que faltava pouco tempo. Deus me deu uma visão em que eu via muitas águias nos céus na direção do templo pós-prisão. Amém? Amém. A paz para todos. A minha alma engrandece ao nosso Deus que é santo, que é poderoso. Não tem palavra para descrever o que o Espírito Santo tem feito em nossa vida, né? Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu via um anjo com uma espada na mão e parecia que essa espada estava muito pesada. E esse anjo, ele ia até a Assembleia de Deus, a instituição Assembleia de Deus. E esse anjo, ele pegava a instituição e pegava quem estava responsável pelas Assembleias de Deus. E esse anjo, ele tinha uma fúria muito grande. E assim diz o Deus vivo: o tempo da colheita chegou. O juízo começa pela casa do Senhor. E o anjo do Senhor vai passar lá nas Assembleias de Deus, porque Deus tem vingança contra eles. Amém. E vi também outra visão. Vi os irmãos sendo jogados dentro de cisterna, os irmãos daqui do ministério. E quando os irmãos estavam dentro da cisterna, alguém gritava lá de cima: negue o que vocês falaram. Mas os irmãos falaram: jamais. E permaneceram dentro da cisterna, louvando e adorando a Deus. E a última visão que o Espírito Santo me deu, eu vi os irmãos e algumas irmãs a observar algumas panelas. Eu vi também a irmã Cláudia e ela ficava observando a panela. E eu achei interessante, falei: meu Deus, o que é isso? Será revelado mais tarde. Amém. Irmão Sidney. Paz para a igreja. A paz para a igreja. Pastor, quando o senhor estava louvando, eu vi um homem de branco, só que ele se dividia em 3, tá?
ele entrava por lá, né, pelos meios da congregação, e esse homem de branco, ele trazia, pastor, antes que eu me esqueça, atrás dele entrava 4 anjos muito fortes, 4 homens vestidos tipo aquela roupa de Roma, sabe? E eles ficavam ali na congregação. Logo a seguir entrava esse homem de branco e ele trazia nas suas mãos aqueles ganchos de pendurar carne nos açougues, já viu? E eles traziam os cadáveres. Cada homem desse, que era o mesmo, entendeu? Eles traziam os cadáveres e chegava aqui na frente e apresentava você ao Senhor. E ficava te olhando assim, como se fosse a justiça dele. Amém, só isso. A paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, que é santo e soberano, amém? O irmão que está do lado da irmã do Pilores, você mesmo. Eu vi, irmão, deitar numa cama, e quando o irmão colocava a cabeça no travesseiro, a sua cabeça ela ia afundando, como se fosse sumir. O irmão tomava um susto e voltava-se. Depois o irmão deitava de novo e a cabeça do irmão tornava a sumir. Aí o irmão voltava e pulava daquela cama e ali a visão cessava. Amém. Eu vi, mestre, 3 serpentes naquele muro, uma serpente verde, uma vermelha e uma amarela. E ela ficava olhando aqui para dentro o tempo todo. E ali também cessava a visão. No começo também eu vi uma manada de bois. Eles passavam por uns pastos secos e passavam voado. E quando eles saíam, aqueles pastos tornavam-se verdejantes. Amém. Naquele louvor do irmão Vasco, eu vi o irmão Salles, o irmão André Salande, o irmão Vasco, e um outro irmão jovem da África, que eu não sei o nome. Eu via ser moldado neles um suporte de espada de bronze nas costas e ser colocado 2 espadas nas costas de cada um desses irmãos. E as espadas estavam cruzadas. Amém. Quando a irmã Eliene estava louvando, eu vi a igreja de pé e todos com a face sangrando. Todos com a face sangrando. Eu me observei que a irmã Luciana, ela não tinha só a face sangrando, tinha os 2 braços também, e sangrava, e ela continuava louvando. Louvado seja Deus. Nesse mover que aconteceu no final, eu via adentrar aqui um leão e as suas garras eram douradas. Aleluia. E vi também o anjo da justiça do Senhor. Eu vi o anjo de bronze. Eu vi um anjo com a foice em forma de espada. E eu observei, mestre, aquele leão, ele marcou a face, ele riscou a face de alguns, cortou a testa de alguns irmãos. E eu observei que os irmãos que estavam sangrando, alguns, os que colocavam a mão no rosto para tentar tirar o sangue que ele atrapalhava os olhos, tomavam uma patada desse leão, que ele ficava muito brabo. E eu via, os anjos ficaram andando aqui, olhando para ele, esperando uma ordem. E alguns, ele mandou tirar e colocar na porta da igreja, descosta para o púlpito.
e ali cessava a visão. Amém. Eu vi muitos anjos. Eu vi anjos com asas muito grandes, mas eles não estavam voando. Eles ficavam por cima e estendiam as suas asas, assim como um manto que descia para baixo. E ainda nos louvores, eu tive uma visão de uma espada que estava presa por duas rochas. Duas rochas prendiam essa espada. E eu tive um sentimento na hora que essa espada vai ser solta desse lugar. Essa espada está presa há muito tempo. Muito tempo essa espada tem sido presa. Mas Deus liberará essa espada nessa última hora. Amém. Quando o senhor mestre estava comentando sobre o Fumaça que foi morto, eu vi um grande anjo, desceu dos céus, um anjo muito grande, e ele parou do lado do Senhor, do seu lado direito. E nesse exato momento, Deus me deu uma palavra. Assim diz o Senhor: quem pode apresentar-me as armas dos agressores? Vinde, trazei até minha presença a fúria dos taxistas. Vinde, trazei até minha presença o ódio e as incertezas da intolerância religiosa. Vinde, trazei até minha presença toda a fúria e o poder daqueles que andam de jatos e dizem que servem o meu nome. Apresentai até mim os arranhões que eles fizeram em vocês. Apresentai diante de mim quantos ossos foram quebrados dos vossos filhos. Eu sou o Senhor. Nada, nem ninguém toca onde eu digo não toca. E quando eu apresento a minha vontade, é para que assim vocês todos sejam fortificados. Levantai os vossos olhos e vede o meu muro pichado. Vede como isso deu força para cada um de vós. Vede o meu juízo, que eu vos apresentarei em pouco tempo. Levantai-vos, pois chegou a hora em que eu permitirei que toque em alguns de vocês, mas eu falo isso porque eu sou Deus. E tudo eu faço segundo a minha vontade e a minha grandeza. Nessa última palavra, aconteceu uma experiência comigo que eu gostaria de relatar. Na hora que Deus estava me usando a minha boca, a hora que Ele estava falando sobre que pintaram ou picharam na frente da fachada da igreja ou da porta, a minha cabeça pensou em falar porta ou fachada, mas eu não consegui de maneira nenhuma, como se algo me lacrasse e Deus falasse muros, né? E quando Ele falou muro, depois quando acabou, eu perguntei, né? E me veio o entendimento que todos que estão aí, o Senhor coloca muros ao redor de todos nós. E Ele tem não só o templo, mas esses muros nos acompanham. Eu entendi isso perfeitamente. Pode ser que eu não estou conseguindo explicar como eu queira explicar, mas a coisa é tão tremenda e tão impactante que Deus usou essa pichação desses taxistas, e isso aconteceu, algo que eu consegui entender que aconteceu dentro de muitos, que nos deu força e nos levou a um estágio superior. Amém. Na hora que o irmão
Altair estava falando as profecias dele, eu vi descer um anjo do céu com uma foice na mão, uma foice mesmo. Ele desceu e ficou sobrevoando em cima da congregação com uma foice na mão. Amém. Paz. Elias, no momento, depois do último louvor da irmã Eliane, que o Senhor começou a falar, eu vi quando um anjo de asas muito grandes, ele entrou pelas janelas, como se fosse atrás do púlpito, e ele começou a sobrevoar os irmãos. E ele tinha nas mãos como se fosse um balde, e saía algo dali de dentro como água, mas era tanta que inundava a igreja. E ali aquela visão cessou. Bendito Deus, excelso Pai glorioso, nós te damos graça, meu Senhor, porque podemos ver que verdadeiramente o Senhor se tem manifestado a nós, tem nos purificado, nos limpado, nos dado graça, o entendimento, a compreensão, de maneira que olhamos nós para nós mesmos e vemos que não somos mais as mesmas pessoas. Algo mudou dentro de nós, Senhor, e aguardamos até o momento em que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E, ó Deus, assim possamos ver a Tua glória face a face e dizer: é esse o meu Deus. Dá-nos graça e nos despede, pois nós somos os Teus guerreiros.